É, cara, eu não tinha como para jogar no Pequenos Jockey pagando. Eu já não tinha nem o dinheiro da condução. Imagina a chuteira. Chuteira para jogar eu não tinha. Para mim, sair da Zona Leste para ir pro Morumbi, eu pegava 2 ônibus, eu pegava o metrô e 2 ônibus. Minha mãe, ela tinha que tirar o dinheiro, às vezes, da mistura para mim ir. E o dinheiro da mistura era coisa básica, que era meio quilo de sardinha ou meia dúzia de ovos. Era isso a minha mistura. Então, às vezes, ela tinha que tirar e a gente comia arroz. Só arroz. Então, isso para mim era muito forte, cara. Então, eu falei, cara, se minha mãe tá tirando dinheiro da mistura, eu preciso jogar lá no Pequenos do Jockey. Então, a minha cabeça foi sendo transformada. Então, nessa transformação, eu falei para mim mesmo, se eu preciso ir para a escola, eu preciso ter boa nota, eu preciso ter horário, beleza. Tá. Para isso, eu vou para a escolinha, ter o meu lugar na escolinha. Perfeito. Com 12 para 13 anos, 14 anos, eu tinha que sair da escolinha, só que a minha cabeça estava sendo tão transformada que eu falei, se eu sair da escolinha e eu quero ser jogador, eu preciso jogar no time do meu bairro. Ok. Por quê? E já estava isso na minha cabeça, porque se eu jogasse no time do meu bairro, eu ouvi dizer que o time do meu bairro disputa Copa Kaiser. Copa Kaiser, na época, passava na televisão. A minha cabeça, como foi transformador, a minha cabeça foi transformada. E na minha cabeça tava, se eu jogar no time do meu bairro, jogando no time do meu bairro, disputando a Copa Kaiser, vai passar na televisão, acho que a TV Bandeirantes, Sim. Alguém vai me ver jogar. Uau. Só que no meio do processo, desse processo todo, o que aconteceu o que aconteceu no meio desse processo? O Pequeninos do Jockey viajava pra Europa, pô. Pequenos do Jockey viajava para Europa. Só que para viajar para Europa você tinha que pagar pelo menos a passagem. Cadê o dinheiro? Aonde que eu ia arrumar dinheiro? Meu pai apareceu do nada e falou: eu vou pagar a passagem do meu filho. Mas meu pai era marceneiro. Como que meu pai marceneiro ia pagar minha passagem? E eu lembro que quando ele falou isso, foi numa reunião dos pais no Pequenos do Jockey fim de semana. Fim de semana, meu pai bebia muito e ele estava sempre no bar. E eu lembro que quando ele falou que ia pagar a minha coisa, ele não estava são. Que confusão na tua cabeça, cara. Não, vai vendo. E aí, bem no meio desse processo, meu pai falou que ia pagar. Deram para ele no dia, quando a gente saiu da reunião, deram para ele os custos, né? Uhum. Que teria que comprar passagem. E aí, na semana, meu pai falou, não, como vocês estão loucos? Para mim, mas como que você vai viajar para a Europa pagar um valor desse? Eu nem se eu vender, acho que essa casa aqui, que a casa era muito simples, a gente não consegue, você tá doido, pode devolver e você não vai mais. Você não vai mais. Pô, para mim foi frustrante, porque poxa, eu já sonhava em jogar na Europa, no Pequenos do Jockey, porque eu olhava na sala os troféus, eu olhava, poxa, os meninos que foram falando, poxa, jogar na Europa trem, você joga em campo de grama, e aquilo ia assim, me empolgava, e aí eu falei, não, eu vou pra Europa com Pequenos do Jockey. E aí meu pai, quando deu uma dessas, o que aconteceu? A minha mãe virou pra mim e falou, não, você vai pra Europa. Aí eu olhei pra ela e falei, como que eu vou, mãe, pra Europa? A gente não tem nem dinheiro pra comer, poxa. Ela falou, não, eu vou pedir pro seu Guimarães me dar como que é o nome, poxa? As rifas que eu vou vender. Quem é seu Guimarães? Seu Guimarães é o presidente do clube. Tá. Não, vou pedir para ele porque lá ou você pagava a passagem em parcelas ou você pegava a rifa e vendia a rifa e com o dinheiro da rifa você comprava passagem. Comprava, ajudava a comprar passagem. Ela falou, não, você vai para a Europa, eu vou vender. Vou vender a rifa. E ela pegou as rifas e começou a vender no trabalho, na rua.
E aí eu vendo, ela vendeu, eu falei, eu vou vender também, eu vou tentar ajudar a senhora para vender. Bonito. Isso é muito bonito. A rifa. Cara. E isso são histórias que eu nunca contei, Joel, mas bonito, eu tô lembrando aqui, né, porque você no início perguntou, mas como é que foi o teu início, como é que foi? Eu acabei de lembrar das rifas, cara. As rifas, eu bater na porta lá dos meus vizinhos e falar, poxa, compra uma rifa que eu quero para o pessoal ria de mim, cara. O pessoal falou, vender rifa para Europa? Que Europa? Você tá querendo ir? Entendeu? Que Europa você que tá Europa querendo? É essa que você tá querendo ir? É a mesma que eu acredito que é, Zé? Cara, que lindo, meu. Aí o que aconteceu, Joel? Cara, vendemos a rifa. Eu lembro que a minha tia, cara, ela tinha melhor condições que a gente, meu tio Vicente, minha tia Margarida, e elas compraram a rifa. E quando eles compraram a rifa, cara, pra mim aquilo foi assim um processo pra mim que eu falei, cara, minha tia se sacrificou, comprou a maior parte da rifa, o que sobrou eu vendi, minha mãe vendeu, eu vendi na escola. Só que quando eu olho pra minha história, cara, e olho pra mim hoje, eu tava mexendo nas minhas coisas e achei uma foto, cara, minha na Europa, e nessa foto tinha um espelho que... O espelho... Eu olho pra foto e tava eu e um amigo e atrás da gente tinha um espelho. E atrás do espelho tava escrito uma palavra, cara, em alemão. E aí eu lembrei daquela foto e naquela foto eu tava na estação de Frankfurt, que foi quando a gente saiu de São Paulo para chegar em Frankfurt. De Frankfurt a gente pegou o trem para ir para as cidades onde a gente disputou os campeonatos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, enfim. Quando eu pisei eu olhando para a foto, eu lembrei que quando eu pisei em Frankfurt, eu falei para mim mesmo, é aqui que eu quero jogar. Uau. E a minha história, ela se define praticamente na Alemanha, né? A Alemanha foram 12 anos, né, em 3 clubes, e na Alemanha foi o país que nasceu os meus filhos, né? Uhum. Então, eu idealizei, eu confirmei, né, com palavra, idealizei na minha mente e conquistei. Então, para mim chegar na Alemanha e fazer a minha história na Alemanha, você viu qual grande foi o processo? E o processo, quando eu olho para ele, eu vejo que é um processo que, se eu tivesse parado no primeiro obstáculo, eu teria ficado estacionado lá até hoje. Então, o legal de falar da história do começo, do meio e do fim, para mim é transformador quando eu conto do início, né?